fazendo outras perguntas e respostas, porque sempre vai ter gente com dúvida, sempre vai ter gente querendo saber alguma coisa a respeito da palavra de Deus, e a ciência também aí mostrando um monte de coisa. E agora está na moda discutir sobre essa teoria da conspiração, a Terra plana e os gigantes de pedra do passado e o pseudo, né, livro lá do Enoque, né, que Enoque não escreveu nada, pelo menos que exista alguma coisa que comprove que Enoque escreveu. Aliás, se tivesse escrito, ficou lá no dilúvio, porque do dilúvio para cá, pouca coisa se encontra escrito em língua sumeriana, em das línguas mais antigas, né, do acadiano, se encontra ainda na Mesopotâmia do período pré-diluviano, certo? Então, se Noé tivesse escrito alguma coisa, Noé talvez pudesse salvar dentro da arca. Mas outras pessoas que escreveram, se já existia a escrita naquela época, creio que sim, né? Mas não passou para nós. Então, esse livro chamado Livro de Enoque, na realidade, quem lê o livro, né, de acordo com os achados de Qumran, os achados lá do Mar Morto, e eu estive lá, estudei com o pessoal de lá, esse livro ele tem uma influência do grego. O idioma usado por ele, lá no livro de Enoque, ele tem muita influência do grego. Então, tudo indica que esse livro foi escrito num período depois que Alexandre o Grande influenciou o mundo com a língua grega, isso é 300 antes de Cristo. Então, possivelmente, esse livro, que foi encontrado, inclusive, cópia dele lá em Qumran, nos achados de Qumran, nos achados do Mar Morto, tudo indica que ele tenha sido escrito nesse período aí. Então seria impossível, o que muita gente aí da teoria da conspiração coloca, que o livro de Enoque influenciou, por exemplo, o épico de Gilgamesh. Não, pelo amor de Deus, quem estuda arqueologia e história sabe que o épico de Gilgamesh ele é muito anterior, inclusive, à lei de Moisés, né? E depois também tem o Código de Hammurabi, que também é muito mais antigo, praticamente 900 anos antes de Moisés ter escrito o Pentateuco, né, que data aí de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, o Código de Hammurabi seria 2.300 anos antes de Cristo, 3.400, e o épico de Gilgamesh também muito mais antigo. Então, não teria como o nosso querido Enoque, entre aspas, porque não foi Enoque que escreveu, né? Não existe nada que prove que realmente Enoque tenha escrito alguma coisa. Mas alguém diz assim, mas peraí, o Judas citou Enoque. Não, você lê direitinho lá e depois compara lá com Deuteronômio 32 e 33, que você vai ver as mesmas citações, as mesmas palavras que Judas cita e em relação ao que pregava a palavra de Deus era pregada. Então, quando Judas cita, ele não diz que Enoque escreveu, ele diz que Enoque profetizou. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, com relação a esse livro de Enoque e as citações dele com relação a Judas ter citado, né? E muitos livros antigos eram citados pelos autores bíblicos, né? E nem por isso entraram no cânon sagrado. Eu já tive aqui uma aula com vocês sobre os escritos encontrados no mundo e citados na Bíblia, livro dos santos, livros da Guerra do Senhor, o livro de Natã e muitos outros livros que são citados na própria Bíblia que não eram canônicos e se perderam, não foram incluídos no cânon sagrado. Então, esse questionamento de tentar incluir Enoque no cânon sagrado é simplesmente para tentar dar uma base ao questionamento de um possível sexo de anjos caídos, né, com as chamadas testemunhas, com os seres humanos. O que a gente já falou aqui, já mostrou que não tem condição. Mas hoje, como está muita gente falando a respeito disso e me pedindo, então nós vamos falar sobre isso. Vamos orar nesse momento, já temos aí mais de 30 pessoas. Quero dar as boas-vindas a todos que chegaram, o Márcio também, meu genro, a Socorro está com a gente, alguns outros chegaram depois e eu já dei a paz do Senhor para todos, né? Então vamos manter esse assunto agora
de forma en passant, a não ser que vocês não se incomodem, mas a gente vai usar esse tempo para poder tentar tirar essas dúvidas com relação a essa criação, já que a gente está falando o homem com relação ao pecado e que foi atacado na sua ração, na sua capacidade de raciocinar espiritualmente falando. Lógico que o homem hoje tem ciência, tem competência, tem tecnologia, mas espiritualmente o homem está morto, né? Então esse homem, quando se refere aos seus desejos e prazeres, ele não mede com a questão espiritual. Era isso que eu estava falando. E aí veio um monte de perguntas com relação a esse período do homem. E a gente tem que entender algumas coisas. Como eu já falei, a gente tem que entender de hermenêutica, de exegese, para a gente ver o texto e a palavra dentro do texto, como é que ela se refere. E outra coisa de suma importância é com relação ao tempo. O tempo, eu vejo muita gente olhando para o passado e medindo as coisas com o nosso tempo. Tem gente tentando calcular algumas coisas com relação ao nosso tempo. Já tem gente aí tentando, né, uma pesquisa da National Geographic, para tentar achar, de acordo com a Bíblia, onde está ali na nascente do Eufrates o suposto jardim do Éden. Olha, se a própria Bíblia diz que Deus colocou querubins para guardar e o homem jamais entrar lá, então, quer dizer, não tem como um homem com seu conhecimento material conquistar uma coisa que Deus selou espiritualmente. Então não tem como. E além de tudo, a gente não sabe se o rio Eufrates, que hoje existe, está correndo no mesmo curso que o rio Eufrates citado na Bíblia antes do dilúvio. A gente sabe que o dilúvio mexeu com toda aquela situação da topografia da terra. Então, depois, para que as águas escoassem, foi necessário que Deus fizesse cavidades na terra, os chamados reinos abissais, profundas, né, para que as águas se ajuntassem naquelas grandes profundidades, e também as montanhas que se elevaram acima do nível que existia pré-diluvialmente. Isso tudo é comprovado, porque as placas tectônicas, quando se juntam, ela forma as montanhas. Então, cientificamente, é muito fácil da gente entender que o dilúvio fez com que tudo fosse removido. Mas, atendendo a tantos pedidos, vamos lá. Vamos começar, então, com esse chamado período que nós chamamos de pré-criação, né? Porque para muita gente a criação começa em Gênesis 1, versículo 1. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Já para muitos outros autores, teólogos inclusive, a criação realmente é uma recriação. Ou seja, entre o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o segundo versículo, e a terra era sem forma e vazia, existem coisas que aconteceram aí para que essa terra se tornasse vazia, para que essa terra se transformasse numa escuridão, que houvesse trevas nessa terra, e a gente já discutiu isso no passado citando os versículos. Por que Deus criaria uma terra sem forma? Não é do caráter de Deus criar alguma coisa vazio. E essas trevas, de onde vieram essas trevas? Para que Deus tivesse que fazer aparecer a luz, nesse haja a luz, apareça a luz, porque Deus não criou a luz. A luz emana do próprio Deus, ele é a própria luz. Então ele só permitiu que a luz resplandecesse nas trevas, no caso da terra. Ele sempre foi luz, Deus sempre foi luz, ele não criou a luz depois dele, porque ele nunca viveu em escuridão. Basta você refletir um pouquinho e colocar a cabeça para analisar com calma, para você perceber. E o Salmo 90, ele nos fala a respeito disso no versículo 4, e eu já falei isso aqui, vou falar de novo, porque 1000 anos são, aos olhos de Deus, como um dia. Mas se esse versículo parasse aqui, seria muito fácil, como fazem os pesquisadores, os teóricos da chamada conspiração e tal, da Terra plana, não sei mais o quê. Eles param aqui. Então eles calculam 1000 anos como um ano. Então cada ano da Bíblia são 1000. Está completamente errado, porque o texto continua. O texto diz, porque para Deus, olha como está exatamente no texto, porque 1000 anos aos teus olhos,
aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que passou. Quer dizer, é como um dia, 24 horas, é como a vigília da noite. Opa, agora já transforma a mesma proporção de 1000 para 1, ela já cai para 1/8. Por quê? O dia se transforma, ele tem na noite 4 vigílias. A primeira vigília é de 6 até as 9. Depois da segunda vigília de 9 até meia-noite. Depois a terceira vigília, meia-noite até as 3. E a quarta vigília, né, que seria de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, à noite tem 4 vigílias de 3 horas. 3 horas. Se nós pegarmos um dia de 24 horas e dividirmos por 3, nós vamos ter, então, cada vigília significando 1/8. Então, veja, voltando lá para a matemática do nosso querido Deus, ele diz, o texto, o próprio Moisés diz, e encontra confirmação com Pedro lá no Novo Testamento, na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando o próprio Pedro confirma as palavras do salmista. E nesse caso aqui, o Salmo 90 é um salmo do próprio Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Lá em Gênesis ele não quis citar, não era de Deus, Deus não inspirou ele a escrever nada disso, mas agora no Salmo 90 ele coloca. Então veja como ficaria essa matemática. 1000 está para 1, assim como 1 está para 1/8. Quer dizer, então quanto vale 1000? E quanto vale esse 1/8? Então, 1/8 é igual a 1, que por sua vez é igual a 1000. Não dá, a cabeça humana não faz esse cálculo. Eu quero que vocês façam aí, coloquem. Eu desafio aí todos os matemáticos, os entendidos de ciência, né? Os contadores, sei lá, enfim, formados para que faça isso aí. É impossível, porque se você tem que vale 1000, opa, aí é fácil. Toda vez que aparecer 1000, você conta 1. E toda vez que acontecer 1 num contexto espiritual, você conta 1000. Mas ele também está dizendo que é igual a 1/8. Então, aí já começou a ficar difícil, porque 1 é igual a 1/8 de si mesmo, quando na realidade é igual a 1000. Não dá. Então a mente humana não tem como fazer essa matemática. Ou seja, a gente não tem a menor ideia de como o tempo era contado antes de nós contarmos ele como dia e noite no nosso contexto. E o nosso contexto, com 4 estações, né? O inverno, o verão, a primavera o inverno, a primavera, o verão e o outono, 4 estações para 3 meses em cada estação e tal. Isso só veio depois de Noé, depois do dilúvio. Antes do dilúvio não tinha essas estações, não tinham. A gente pode ver no texto bíblico para a gente ler com calma. Já que eu puxei esse assunto, então é melhor que a gente leia com calma. Então veja, o texto diz que nesse período de Deus, não estava contando ali o período humano. Por quê? Você percebe nitidamente que a Terra é criada por Deus e ela é criada de uma forma, depois ela entra nesse período aí que a gente não tem como saber, que era escuridão e trevas e tal, e ela é toda coberta por águas. Depois Deus tira uma expansão, ele manda criar uma expansão que ele vai chamar de céu. Veja que céu na Bíblia é céus, são plural. Então essa expansão vai ser uma espécie de círculo que vai ter em volta da Terra, como os anéis de Saturno, por exemplo. Então a Terra vai ter um envolvimento em torno dela. Vamos lendo os versículos para a gente entender. Veja, entre o versículo 1 e o versículo 2, então, pode ter se passado muita coisa, como eu já falei aqui. Ó. Veja, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora? E a terra era sem forma e vazia. Opa, para muita gente, e a terra era sem forma e vazia. Como ela se transformou em sem forma e vazia? Havia trevas sobre a face do abismo. Opa, já tinha abismo, já tinha trevas. Então esse versículo 2, ele nos mostra que alguma coisa aconteceu entre a criação perfeita de Deus e essa terra caótica que nós estamos vendo. Não dá para a gente afirmar nada, mas tudo está dentro das teorias, das hipóteses. E isso não mexe em nada com a nossa salvação. Não, quem você acredita que 1000 anos é um ano, se você acredita que é 10 milhões de anos, não muda em nada. É importante você acreditar em Jesus como seu suficiente Salvador.
Então veja que nós temos um período pré-criação, que para muitos seria recriação. Depois nós temos um período que é chamado pré-adâmico. Se você ler, por exemplo, dos versículos 2 de Gênesis até o 26, quando o homem vai ser criado, muita coisa aconteceu na Terra, e se nós levarmos em consideração o texto que nós acabamos de ler, que um dia é como 1000, ou como né, ou muito mais, quem sabe, ou 1/8 do dia é como 1000 anos, no contexto aí. Então, em 3 horas passa-se 1000 anos. Seria uma outra forma de analisar, cada 3 horas 1000 anos. Você percebe que entre a criação propriamente dita, do versículo 2, e o versículo 26, quando o homem é criado, muita coisa aconteceu na Terra, certo? Por exemplo, o Sol e a Lua que nós conhecemos hoje, ele só vai aparecer no 4º dia da criação. Então, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, não tinha Sol, nem Lua, nem estrela, nem nada. Depois é que é criado o Sol e a Lua. Então, que tempo era esse antes de que o Sol brilhasse? Porque para a gente, dia é o Sol brilhando, mas existe um outro dia antes do dia do Sol, que é um dia espiritual criado anteriormente para afastar aquelas trevas chamadas de noite, que também nós conhecemos como noite, achando que é a noite que é a ausência do sol, quando a lua está brilhando. Isso tudo só foi criado no 4º dia da criação. Então, antes disso, que tempo era esse? Não se sabe. É um tempo que não está definido, nem está estabelecido no contexto humano para nós entendermos. Mas a gente tem que entender que nesse versículo, entre o 2 e o 6, muito tempo pode ter se passado. É importante você analisar isso aí, que o homem, então, é a criação mais recente de Deus. Então, antes já havia vegetação, já haviam árvores, já haviam animais, já havia tudo isso. Então, a gente tem que entender esse contexto devagar. Veja que somente lá no versículo 17 é que vai aparecer luminares, como Sol e Lua. Então, até o versículo 17, quem contou tempo era o tempo de Deus, não era um tempo do homem, é um tempo de Deus, certo? Depois, como era o clima nessa terra? Veja que a expansão que é criada, dita lá no nos versículos entre 6 e 9, diz assim, olha o que diz o versículo, tá? Presta atenção. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, os mares, e as águas que estavam acima da expansão, acima das nuvens, como se fossem então os anéis em torno da terra, fazendo com que a terra fosse uma espécie de estufa. O sol não penetrava direto, então não existia evaporação, não existia então as estações do calor, do frio, nada disso, porque essa estufa mantinha a temperatura da terra numa situação de conforto para o homem, certo? Então, e Deus chamou a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar. Então, ele vai trabalhar as águas que estão embaixo, mas vai manter aquela água que está lá em cima. Por isso é que você tem que analisar com carinho, que se nós tivéssemos tempo, nós íamos lendo versículo por versículo. Eu acho que eu vou fazer isso qualquer hora dessa. Vou fazer uma linha de Gênesis, a gente lendo versículo por versículo, né? Porque eu não tenho pressa de morrer, também não tenho pressa de fazer outras coisas, a não ser ir para o céu. Aí eu tenho pressa. Então, a gente pode fazer isso com calma, analisando versículo por versículo. É importante que você analise que essa expansão ela é de água. Então, se ela é de água, ela está em cima do que nós chamamos de abóboda celeste, que é a nossa chamada atmosfera. E o que vai acontecer? Quando chega lá no dilúvio, você pergunta, de onde veio tanta água? Lógico que muita água veio das plataformas que estavam na terra, onde a água estava
compressada lá, comprimida, e explodiu da terra essas águas. Também vieram do mar, porque a terra saiu do seu eixo, houve um cataclismo gigantesco no dilúvio, e também está escrito lá que as comportas do céu se abriram. Então toda essa água que estava lá em cima, ela acabou descendo de novo e agora vai inundar a terra. Então note que quando Deus cria, né? Quando Deus diz lá, no princípio criou Deus a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e isso, as águas cobriam toda a terra. Então esse primeiro estágio da terra a gente chama de primeiro dilúvio, e o de Noé a gente chama de segundo dilúvio. Muita gente não entende bem essa história. Por quê? Porque o primeiro dia lá da criação, Deus já começa a tirar a terra de dentro das águas. Então a vida começa na água, por isso que a ciência diz que a vida começa na água. E nós vamos falar mais sobre isso aí, tá certo? Então, quando ele diz, ajuntem-se as águas, ele está dizendo que essas águas que estão acima da expansão chamada céu, vai ser uma espécie de cobertura que essa terra vai ter, envolvendo, para que ele possa ter, então, um ambiente propício, como uma estufa propícia para a plantação crescer, para a vida ser abençoada. Certo? É importante você ler isso com calma. Veja, os primeiros seres vivos, depois da vegetação, repare bem no versículo 20 e o 21 de Gênesis. Está bem claro lá, os primeiros foram os répteis. E vejam que a primeira alusão aos répteis, ela vem do mar. Então, primeiro Deus cria répteis que vêm do mar, como diz a ciência, que do mar veio para a terra. A ciência diz isso e a Bíblia em nenhum momento choca com ciência. Essa ideia de achar que Bíblia e ciência não combinam, pelo contrário, a ciência é amiga, a verdadeira ciência, não a pseudociência dos teóricos, como teoria da evolução, teoria não sei do que. Não, aí teoria de extraterrestre é tudo teoria. A gente está falando de ciência verdadeira, ciência com comprovação, ciência com confirmação, ciência com experimentos de laboratório, que confirmam que 1 mais 1 sempre vai dar 2. Né? Então confirma tudo isso, confirma que um atrito, mais uma oxigenação, mais um aquecimento gera fogo. E outras coisas mais que nós entendemos que precisam ser repetidas. Você tem que ter o combustível, você tem que ter o atrito para poder criar a chama, né, a fagulha, e você tem que ter o oxigênio. Se você tirar o oxigênio, o fogo não aparece. Se você tirar a fagulha, o fogo não aparece. Se você tirar o combustível, o fogo não aparece. Então tem que ter esses elementos, e isso é uma ciência porque ela se repete, tá certo? Então a ciência descobre que isso aí tem como ser feito e reproduzido. Não tem, por exemplo, como você transformar um sapo numa girafa. Me faz isso, pelo amor de Deus, que aí eu passo a crer na evolução. Tá certo? Então, voltando para cá, olha o que diz aqui. Os primeiros seres vivos, depois da vegetação, foram os répteis que vieram das águas. Versículo 20 e 21. Não confundam com os répteis que vieram da terra, que aí ele está se referindo a outros tipos de répteis. Nesses primeiros, ele usa grandes répteis. O próprio Deus estabelece que eles eram répteis acima de uma normalidade. Quem sabe aí podem estar os dinossauros, que podem ter sido, né, répteis ou não. Alguns acham que eles eram répteis por ter sangue frio, outros acham que não, que ele tinha sangue quente, os dinossauros tinham sangue quente. A ciência não tem como provar isso, eles especulam bastante essa questão aí dos dinossauros, tá certo? Mas a gente está vendo aí que os grandes répteis vêm realmente antes do ser humano ser criado. E não sei, porque não fala na Bíblia, se esses grandes répteis podem ser extintos assim que Deus criou o homem ou não. Tudo indica que não. Pode ter sido uma convivência lá entre eles. Agora, se conversa também sobre a altura do ser humano na época desse clima perfeito. Ora, será que os homens tinham 1,80 m, 1,90 m? Outra coisa também que se questiona. A gente questiona muito essa questão, porque quando Noé fez a arca, Deus estabeleceu medidas.
E uma das coisas importantes que Deus estabeleceu foram 30 côvados de altura. Côvado é a medida que pega da ponta do dedo até o cotovelo e depende da altura do indivíduo. Certo? Então, nós temos na Bíblia côvados que vão de 45 centímetros até 63 centímetros, certo? Então, varia uma pessoa bem alta, no que nós encontramos já nesse período pós-diluviano, os homens estão nessa média. Ora, um côvado de 63 para um côvado de 45, você soma tudo, racha no meio, teríamos aí 50 centímetros. Então, se a arca tinha 30 côvados, a gente racha no meio, dá 15 metros de altura, repartidos em 3 pavimentos. Então, um pavimento tinha 5 metros de altura. Eu pergunto, por que um homem que tivesse, por exemplo, 1,80 m, 1,90 m e até 2 metros, sei lá, ele precisaria ter uma altura de 5 metros? Então, são coisas que a gente não tem como explicar, não adianta ficar pesquisando, não adianta perder o sono por causa disso, porque tem coisas mais importantes para você pensar, que é, por exemplo, na salvação e na situação que nós temos, em que a urgência de pregar o evangelho é muito maior. Certo? Então, é importante você entender que o clima era diferente antes, sim, antes do pecado. Depois do pecado, houve uma ação de Deus, e quando ele diz, maldita é a terra por causa de ti, a terra passa a ser uma terra amaldiçoada. E aí vem as questões ligadas à dificuldade para poder trabalhar na terra, arar a terra, fazer todo o trabalho que era necessário para que a plantação acontecesse. E você já vê isso acontecendo com o próprio Caim, que vai ter que trabalhar na terra. Antes não precisava, o fruto dava com facilidade, né? Então pode dizer, sem medo de errar, que o trabalho vem por causa do pecado de Adão. Então quando chegar no céu, você conversa com ele, você que não gosta muito de trabalhar, você vai ter problema no céu, porque a Bíblia diz que quando Jesus se refere ao céu, ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então vai esperando um céu que vai ter trabalho, certo? Agora, como é que vai ser esse trabalho? Eu não sei como é que é o trabalho dos seres espirituais, dos anjos que vão a todos os lugares e cumprem as tarefas do Senhor, mas deve ser glorioso ser um anjo e cumprir as tarefas do Senhor. Eu espero estar lá um dia e conhecer essas grandezas espirituais. Eu, particularmente, não estou muito interessado em ver ouro, diamante, rua de ouro, muro de jaspe. Essas coisas não me interessam muito não, porque eu não sei o que eu vou fazer no céu com ouro. Para que eu quero ouro no céu? Me interessa muito mais conhecer essas grandezas maravilhosas que os olhos nunca viram, que nunca passou pela imaginação do homem, como Paulo diz. Então é importante que a gente pense nesse contexto aqui. Então esse período pré-diluviano, ele é agora por causa da erosão da terra, por causa da mexida da terra, por causa do cataclismo que aconteceu, tudo leva a crer que Deus inclinou a terra, que Deus fez uma transformação total no relevo, e depois para que essas águas se baixassem, né? Por isso que Noé teve que ficar 1 ano e 1 mês dentro da arca, 1 ano e 1 mês dentro da arca, até que tudo acabasse e a arca pudesse pousar no Monte Ararat. Então Deus fez aí as profundezas do mar, criou as montanhas e tal, e aí as coisas começaram a erosão total. Então a gente hoje não sabe, o rio Eufrates está lá com esse nome, mas será que é o mesmo Eufrates da época de Adão? Né? Fica difícil saber, tá certo? Então quem está pesquisando aonde está o rio Eufrates está perdendo tempo, porque o Eufrates antes do dilúvio pode ter subido e eles podem ter chamado o Eufrates de um outro nome e o verdadeiro Eufrates ficou perdido para lá, ou se ainda existe, e aí terem dado o nome de Eufrates a um outro rio depois que a arca pousou, tá certo, queridos? Então pense nisso com calma para você não se perder. Porque olha só,
O período pós-diluviano é que muita coisa vai acontecer depois que a arca pousa. Olha só, então, versículos de Gênesis capítulo 8. É que as pessoas querem as respostas, mas não querem perder tempo em ler a palavra. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 18 a 22, diz assim: Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, opa, réptil aí, está falando de réptil, pode ser que tenha dinossauro no meio, pode ser que não sei. E toda árvore, e tudo, e toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Então veja que aqui está falando de espécie, não está família, está espécie. Então basta uma espécie de cão para gerar todos os tipos de cães que nós temos hoje. Tudo prova cientificamente que o cachorrinho bonitinho que você tem na tua casa, branquinho, peludinho, ou outro orelhudo, ou outro não sei o quê, todos eles derivaram de um único casal de cão, de lobos, e tudo indica que Noé colocou um casal de cada um desses, um casal de felino, um canal de canídeo, um canal de bovino, um canal de caprino, para que todas as outras variações das espécies pudessem estar dentro dela. Então, você variar um cão entre lobo e um Yorkshire é uma coisa, porque todos são cachorros, né? Então, isso é uma adaptação da espécie, de acordo com o carinho, de acordo com aquele que precisa caçar e tal. Adaptação da espécie, não tem nada a ver com mutação da espécie de um cachorro se transformar numa baleia, tá certo? Cuidado com essas coisas, que eles usam coisas ardis para poder confundir as pessoas e tentar comprovar o que eles mesmos sabem que não comprovam. E é importante a gente entender então, voltando ao 19, diz assim: todo animal, réptil, toda ave, tudo e tal, e saíram da arca. O versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou um dos animais limpos. É importante você entender que dos animais limpos eram 7 casais, porque se ele fosse comer dentro da arca, ele comesse a ovelha não teria mais como se reproduzir. Então ele levou para lá 7 casais e muitas deram cria dentro da arca, tá certo? É bom você entender isso. E Noé edificou um altar ao Senhor e tomou um dos animais limpos e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto ao Senhor no altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, mas nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente, como eu disse. Enquanto a terra durar, sementeiras e cega, olha o que ele está dizendo, frio e calor, verão e inverno, e dias e noites não cessarão. Opa, a partir de agora é que começa. A primeira vez que você vai encontrar essas estações sendo citadas na Bíblia. Frio e calor, verão, inverno, tudo isso aqui está dentro do conceito do clima que vai se transformar depois do dilúvio. Então o dilúvio foi um cataclismo que mata tudo que existia na Terra, e agora a Terra vai passar por esse período, né, muito grande dessa era geológica extraordinária que aconteceu. E a gente tem que discutir com muito carinho essa questão do tempo que foi passado, né? Enquanto eles estavam juntinhos lá dentro, o anjo da morte estava passando lá fora. Lembra lá da passagem como Moisés mandou do cordeiro? Então, enquanto eles estavam lá cultuando a Deus, o anjo da morte estava passando lá fora. A mesma coisa aconteceu. Enquanto Noé estava dentro da arca, o mundo estava em revolução e uma era geológica terrível estava acontecendo lá fora, mudança climática, mudança de tudo, a terra entrando em pandemônio, e eles estavam ali. Alguém diz assim: não, mas a arca quadrada não teria como navegar. Mas Deus não fez uma arca, não mandou fazer uma arca para navegar. Não precisava navegar para lugar nenhum. Quem ia levar aquela arca era o vento, conforme Deus quisesse. A única coisa que a arca precisava era flutuar. Ela flutuou e conseguiu salvar Noé e sua família como todos. Então, vejam que depois da arca, então, depois de Noé, que vem esse novo clima e esse novo tipo de situação onde o homem vai ter o inverno e tal.
E outra coisa, quem analisa cientificamente isso pode encontrar a presença em fósseis que foram encontrados pré-diluvianos, a presença de componentes químicos que não há hoje na atmosfera. É importante a gente entender que a composição química antes do dilúvio é diferente da composição química de agora. Inclusive, eles citam muito a questão do lítio, do carbono, né? Isso é uma coisa que vale até a pena você estudar, apenas para aprender, para enriquecer o conhecimento, né? Que o ser humano ele tem uma não existia na Terra pré-diluviana. Então isso quer dizer que a nova Terra, depois do dilúvio, ela vai afetar os homens de forma diferente para que esses homens então se comportem de forma diferente. Se os homens pré-diluvianos eram altos ou baixos, é uma outra coisa que você tem que pensar com muito carinho, mas não tem base bíblica nenhuma. Por isso que eles querem tanto ressuscitar o livro de Enoque e um livro apócrifo que nem judeu, nem ninguém ligou para ele, porque é tão louco, e eles querem botar esse troço como se fosse ungido por Deus para poder satisfazer as ideias que eles têm. É importante você ler o texto bíblico e aprender. Veja o versículo 26, quando Deus resolve fazer o homem, olha o que ele diz, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, olha a expressão dominar, o domínio foi dado ao homem, Deus criou e disse, tu vai reinar, você vai ser o dominador, o domínio é teu. Mas o homem resolveu dar o domínio nas mãos do diabo. Por isso que quando Jesus ressuscita e visita os seus discípulos, ele diz aos seus discípulos, lá no capítulo 28 de Mateus, por exemplo, ele diz, é-me dado todo o domínio, todo dominis, que vem do grego, né? Todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele volta a ter domínio sobre aqueles que estão debaixo dele. Por isso que Paulo diz que nós temos que ter a semente de Cristo, porque o domínio do diabo não está sobre nós. Nós não temos que ficar preocupado com o diabo. Tem muita gente aí que está preocupada com o diabo, tem medo do diabo, diz que o diabo é poderoso, que o diabo está assim, pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Furioso ele está desde o dia que ele foi banido do céu. Você não tem que se preocupar com o diabo, você tem que se preocupar com a sua vida, com o seu comportamento diante de Deus, porque a proteção de Deus vai estar sobre você contra as hostes espirituais da maldade sempre. Agora, se os problemas do dia a dia vão acontecer ou não, aí tem a ver com os planejamentos de Deus e com a condução, a forma que você conduz a tua própria vida, tá certo? Porque eu creio no livre-arbítrio. Então veja que Deus deu ao homem a criação. Quando chega no 27, olha, ele diz assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O que ele está fazendo aqui? Uma recapitulação. Ele não está criando tudo de novo. Então, toda vez que você vê um escritor bíblico escrevendo, ele vai repetir aquilo que ele já disse algumas vezes. Todos os grandes escritores, inclusive Jesus, repetia normalmente aquilo que ele citava de novo, porque é uma técnica didática de as pessoas aprenderem pela repetição, certo? Então, é importante que a gente compreenda essa questão da repetição. Ora, se você achar que aqui, de repente, Deus voltou a criar uma outra terra, aí, peraí, mas ele já tinha criado o homem, agora ele vai criar tudo de novo? Não, ele só está recapitulando. E aí vem, e Deus abençoou e disse-lhes frutificai e tal, é o 28. Então é importante você entender que esse texto que vai até o versículo 31, que eu vou ler, e disse Deus, eis que tenho dado toda a erva, a semente que está sobre a face da terra, os frutos e semente para mantimento, e todo animal da terra, veja, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. Então essa história de achar que Deus criou o homem herbívoro e o pecado é que fez ele ficar carnívoro, não tem base bíblica, porque a Bíblia está dizendo que antes do pecado, Deus já disse ao homem que ele poderia se alimentar daquilo que ele bem entendesse. E o mais impressionante é que o homem não ia morrer de fome, porque não existia morte, não tinha como morrer de fome, certo? Pense bem, porque você está analisando coisas espirituais e que não tem muita explicação dentro do conceito da razão.
Mas vejam, o Adão então comia porque ele tinha prazer de comer, assim como nós vamos comer no céu. Não haverá uma necessidade de comer, mas Jesus diz, olha, não comereis mais desse fruto da vide até que comais comigo, não comereis mais desse pão que representa o meu corpo, até que o comais comigo. Então nós vamos comer no céu. Por que vamos comer? Precisará? A gente vai ter fome no céu? Não, comer no sentido de ter satisfação, de sentar alguém, de ter o prazer da comida cheirosinha, deliciosa, tem tudo a ver com satisfação, certo? Aí quando você vai no capítulo 2, você vai encontrar no capítulo 2 mais uma repetição, e eu chamo atenção para isso. Versículo 4, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que Deus, o Senhor, fez a terra. Vejam como é uma recapitulação que o escritor está fazendo no capítulo 2, certo? E aí ele vem, versículo 5, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover. Então, a chuva foi uma coisa nova. Quando Noé começa a pregar, vai chover, vai vir uma chuva muito grande, vai encher a terra, todo mundo achava que ele era louco, porque não havia chuva. Certo? Então, o que regava a terra? Ele vai dizer, então não havia chuva e o homem, para o homem lavrar na terra. Então, o homem tinha que buscar a água e molhar a terra para poder a terra ter o seu fruto. Né? Era muito mais difícil, então não tem chuva. Agora, no versículo 6, apenas um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Então, o que acontecia? Um vapor subia nessa estufa extraordinária, coberta por água, e não tinha penetração do céu, então esse vapor vinha e tal. E cobria as plantações, tá certo? O texto está dizendo. E aí, versículo 7, e formou o Senhor Deus do pó da terra. Mais uma vez ele vai citar a criação. E soprou as suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E agora Deus vai trabalhar nesse homem e vai escolher a sua semente. Note que é a sua costela. Note que agora vai dar mais detalhes que ele não deu na narrativa anterior. Mas é uma recapitulação. E na recapitulação, como eu estou fazendo aqui agora, o vídeo passado eu não falei isso e agora eu estou falando. Na recapitulação a gente acaba colocando algumas outras coisas que a gente acaba lembrando, né? No meu caso. No caso de Moisés, ele está mais uma vez recapitulando para que todos entendam. Então, da onde vem aqui uma primeira mulher chamada Lilith e uma segunda mulher chamada Eva? Não tem base bíblica nenhuma. Então essa ideia de Lilith foi de uma literatura apócrifa de judeus que criaram essa história, mais ou menos no período do cativeiro babilônico, quando eles tentaram discutir, inclusive os judeus ortodoxos mais conservadores não aceitaram essa teoria, isso aí foi julgado por terra. Então não existe nenhuma comprovação bíblica, nenhuma situação no contexto bíblico que eu estou lendo aqui com vocês, que comprove que Adão teve primeiro uma mulher, essa mulher pecou, e aí Deus fez a Eva como segunda mulher. Tá certo? É importante você entender nesse contexto aqui. Quando eu citei os rios, é importante também você citar, você entender, por exemplo, no versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. E o primeiro era Pison, que rodeava a terra de Avilá, onde há o outro dessa terra é bom, e ali há o bidélio de pedras sardônicas, e o nome do segundo é o Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro é o Tigre, este é o que rodeia o oriente da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então veja que esses 2 primeiros, né, o Pison e o Gion, se sumiram, o Tigre e o Eufrates a gente ainda tem, mas a gente não sabe se eles correm no mesmo curso, na mesma forma que corriam antes do dilúvio, tá certo? Está bem compreendido isso? Eu creio que sim. Eu acho que a gente já está dentro de uma explicação bem adequada, certo?
Então, veja aqui, tomou o homem, versículo 15, e pôs no jardim para lavrar a terra. E ordenou o Senhor que não comesse da árvore tal. Duas árvores importantes. Uma árvore não era necessária, a árvore da vida, porque eles já tinham vida eterna. O homem foi criado para ser eterno, certo? E a árvore do conhecimento do bem e do mal é essa que o homem comeu, que eu estou me referindo a ela por causa da questão da consciência. Conhecer entre o bem e o mal foi o que eu falei na live anterior e vou continuar no meu estudo sobre o homem e os seus sentimentos controlados por suas emoções e emoções às vezes doentias. Existem desejos nos homens que eles se perdem completamente, eles pegam o que é dos outros, eles pegam uma mulher que não o quer, eles pegam a força, quer dizer, estupro, e tantas outras coisas, faz maldade com criança para satisfazer seus prazeres dos mais terríveis e diabólicos possível, porque esse homem está completamente possuído pelo diabo, certo? Então vejam, na realidade nós estamos vendo que no contexto bíblico não dá base para uma primeira mulher para Adão, não dá base para a gente entender os conceitos de gigantes petrificados, que não sei mais o que essas ideias aí estão surgindo. Os gigantes, eu já expliquei para vocês a questão dos textos bíblicos, quero relembrar o que eu já expliquei para vocês, porque a palavra filhos de Deus, ela aparece na Bíblia várias vezes, certo? Então é importante que a gente aprenda que filhos de Deus, quer dizer, Bener Elohim, filho de Deus, ela aparece em vários lugares. Não é só em Gênesis 6, né, que aparece. Mas é importante que você leia o livro de Gênesis 6 para você entender. Eu tenho ele aqui e vou repetir para você. E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, a palavra aqui é Bener Elohim, né? E as filhas dos homens que eram formosas e foram para si mulheres de todas as que conheceram. Versículo 3, então o Senhor disse, não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Ora, se fossem anjos, Deus diria, vou contender com os anjos também, não tem nada de anjo aqui. Porque também é carne. Então o ser humano é carne, os filhos de Deus eram carne, os filhos dos homens eram carne. Só havia separação no sentido de fazer a vontade de Deus ou não. Então aquele que faz a vontade de Deus é chamado de filho de Deus e é o que eu provei já numa live anterior, há muito tempo, e estou provando aqui agora. Certo? Então veja que Deus então resolveu estabelecer que não contenderia mais. E ele diz então no versículo 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos, isso a gente já explicou. Aí vem um ponto aqui, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, estes eram os valentes, não eram ditadores, não eram tiranos, não eram gigantes poderosos que comiam ser humano, não tem nada disso escrito aqui. Eram valentes e homens da antiguidade de fama. Eram homens que tinham a capacidade para a guerra, a capacidade para desenvolver e tal. Eram homens inteligentes e profundamente capazes, certo? Então é importante que você entenda que não tem nada a ver. Os gigantes já haviam, sempre houve gigantes. E o que a gente está conversando aqui sobre o clima anterior poderia dar a altura maior a esses homens, como a gente comentou, a altura da arca para cada vagão, 5 metros de altura. Então que altura tinha Noé? Não dá para saber, a não ser que quando chegar no céu você perguntar para ele, certo? Agora citar isso como se fosse filhos de Deus serem anjos, não dá. Então, veja, eu citei aqui para vocês, e vou citar de novo, Êxodo capítulo 4, verso 22, que diz assim, quando Deus manda Moisés falar com o faraó, ele diz assim, então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu Bener Elohim, Israel é meu Bener Elohim, Israel é meu filho, meu primogênito. Ora, peraí, mas Jesus não é o primogênito? Mas não tinha nascido ainda, não tinha aparecido. Israel é a primeira
chamada de Deus quando chamou Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro filho que Deus põe na terra para agir, para trabalhar, para salvar o mundo, é Abraão e sua descendência. Israel é meu filho, e ele vai usar a mesma expressão do Bené Elohim. Como é que escreve isso aí? É Beneielohim, certo? Bené Elohim. Elohim. Agora vamos para Oséias, quando diz assim, ó: quando Israel era menino, eu o amei, e o chamei como filho, Bené Elohim, meu filho querido, Bené Elohim. Jó, quando fala a respeito dos anjos, ele lá antes da criação acontecer, antes do mundo acontecer, antes de todas as coisas, Deus fala com Jó, no capítulo 38, versículos de 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Note as coisas que Deus discutia com Jó. Por isso que Jó é citado em Ezequiel como um dos homens mais importantes para Deus. Presta atenção à importância de Jó. Ezequiel, que viveu 600 anos antes de Jesus, quando Jesus coloca João Batista, o mais importante é 600 anos depois de Ezequiel. Então, no tempo de Ezequiel, as pessoas mais importantes na história para Deus eram Jó, Noé e Daniel. Olha, hein? É Ezequiel que está falando, e era mais ou menos contemporâneo de Daniel. Ele poderia ter ciúme de Daniel, mas no conhecimento das coisas espirituais, nas coisas que os homens não conhecem, nas ciências espirituais, esses três, Jó era um dos mais conhecedores, é o primeiro a falar da circunferência da Terra e de tantas outras coisas, certo? Eu aconselho você que está com a ideia de estudar uma terra plana, leia o livro de Jó, que você vai perder esse pensamento. A gente pode até falar sobre a terra plana ou não numa outra live com mais calma, certo? Então o texto está bem claro, e aí ele vai dizer que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus, Bené Elohim, se rejubilavam. Filho de Deus, então, aqui tem a ver com tudo isso, certo? Com os anjos. Filho de Deus é anjo, Israel é anjo, aquele que serve à vontade do Senhor é anjo. E eu também li Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, que diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos. É a mesma expressão, embora Paulo esteja escrevendo em grego, mas é a mesma expressão traduzida do hebraico. Tá certo, queridos? Então, Bené Elohim, filho de Deus, é a expressão que a gente dá a uma pessoa que serve ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, é filho de Deus. Quem é filho de Deus? É aquele que obedece ao Senhor, é aquele que serve ao Senhor, é aquele que raciocina com a mente do Senhor, não raciocina de qualquer jeito, ele não faz o que bem entende, ele não é movido pelas próprias emoções, ele não faz aquilo que o seu coração pede, ele não vai atrás dos olhos. Então, se ele é bem casado, como eu disse anteriormente, se ele tem uma família, se ele tem uma vida abençoada, ele não vai ficar olhando para a mulher dos outros, ele não vai ficar pensando em atrair a mulher com mais ninguém, ele não vai pegar uma criança e vai abusar de uma criança, pelo amor de Deus, da onde vem um troço desse? Ele não vai pegar uma criança ainda no ventre, antes do nascedouro, e matar essa criança, e ainda vai criar leis para que o aborto seja regulamentado, como essa história agora de querer dizer que a mulher é dona do seu corpo e pode matar o feto, pode matar, e a história de chamar de feto, pelo amor de Deus, é uma criança, já tem vida, já tem coração batendo. Quando você faz lá o exame com a criança já tem coraçãozinho batendo. A primeira coisa que se ouve se uma criança está viva ou não é o coração bater. Pelo amor de Deus, e quem controla a vida da mulher depois da fecundação é o feto que vai conduzir. Agora ele toma conta da mulher, a mulher vai sentir fome, vai sentir desejo de comer coisas que talvez ela nunca tenha gostado de comer ou preferido comer. Agora a gravidez vai mudar o gosto, mudar muita coisa. Vai sentir enjoo
Às vezes a pessoa sente até aversão a alguém que não tem nada a ver com a história por causa da gravidez. Sim, a gravidez, o feto toma conta. Então é importante a gente entender que esse homem de agora, ele está possuído. Então ele fica inventando essas histórias. Então essa coisa de querer inventar coisas para tentar colocar a Bíblia dentro de um livro ultrapassado e querer criar novas leis, novas regras, onde os homens estão dominando e Deus está esquecido, abandonado, não entrem por esse lado. Então nós temos um controle específico que vem de Deus, vem da tradição da família, que é Deus em primeiro lugar, e o próximo, quem é meu próximo? Minha esposa. Quem mais próximo? Minhas filhas. Quem mais próximo? Meus netos. Quem mais próximo? Os irmãos da minha igreja, aqueles que convivem comigo, aqueles que estão do meu lado, são próximos. Depois é que vem lá o camarada da Etiópia, alguém lá que o campo missionário vai salvar não sei aonde, mas por enquanto eu estou aqui amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Ora, se eu amo a minha esposa, como é que eu vou traí-la? Como é que eu vou arranjar outra mulher? Pelo amor de Deus. E agora eu vou casar de novo porque a mulher fez o quê? Engordou, aí ele dá lá uma coisa qualquer. Então esses camaradas que andam por aí, esse monte de pastor que a gente está vendo para tudo quanto é lado, um monte de igreja fundada não sei como, um monte de pastor que se autodenominou pastor, pastora, e todo mundo agora é tudo, e a gente fica apavorado de ver os escândalos é que me deixa triste, porque se esses energúmenos, energúmenos mesmo, são endemoniados, eles não quisessem carregar o título de pastor, eles não criariam tanto escândalo para dentro da casa de Deus, mas infelizmente é assim que eles procedem. Então, meus queridos, nós já chegamos ao final. Me perdoem aqui a minha antipatia por estas causas que estão acontecendo agora, essas leis, essas coisas de legalizar aborto e de acabar com o casamento. Aliás, o casamento já veio desde antes, né? Que o casamento está sendo ridicularizado. É mais fácil você fazer um aborto do que fazer um casamento. Então veja que coisa séria que a gente está acontecendo hoje, vivendo num país completamente onde as leis estão sendo deixadas de lado, a família está perdendo o propósito, o homem como pai, como chefe da sua família está perdendo isso e um monte de gente para tudo quanto é lado está se posicionando cada vez mais contra os propósitos de Deus. Deus acima de tudo, a família acima de tudo. Nós temos critérios, nós temos uma raiz que é judaico-cristã, então nós temos a liberdade de dizer o que pensamos, de fazer o que gostamos, comer o que gostamos. Nós temos a liberdade dada pela nossa Constituição e não podemos aceitar o que muita coisa está acontecendo, inclusive no mundo inteiro, não é só o Brasil. Então a gente não pode culpar apenas a alguns políticos brasileiros, é o mundo inteiro que está em convulsão contra Deus. E a gente tem que entender que agora é o momento de nós nos unirmos e crermos em Deus para colocarmos as coisas nos seus eixos e esperar que Jesus venha o mais depressa possível buscar a sua igreja. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma noite que temos de passar junto com os teus filhos, por essa live, Senhor, por esses textos que nós lemos, que possam ter chegado aos ouvidos dos teus filhos e a compreensão possa ter dado a eles, Senhor, a tua sabedoria e que eles possam pesquisar com mais detalhe esses textos que são realmente fascinantes, que levantam realmente muita dúvida em relação a muita coisa que muita gente fala, mas a tua palavra permanece fiel, a tua palavra é um livro científico comprovado como sendo um livro verdadeiro, e eu que sou um historiador, um pesquisador de história e arqueologia, eu posso confirmar que a tua palavra é a verdade, e eu te louvo. O que seria de mim sem a tua palavra? O que seria da minha fé sem a tua palavra, Senhor? Então, a tua palavra é a bênção maior que tu nos destes depois do sacrifício do teu filho naquela cruz. Abençoa agora os teus filhos que estão nos ouvindo e nos dá, Senhor, uma noite de paz, uma noite tranquila, que eles possam ter o restante de semana abençoado, aquele que não tem emprego, que a porta de emprego possa se abrir, aquele que está com enfermidade possa ter a sua enfermidade curada agora, Senhor, que a tua voz agora possa ser audível no coração de cada um deles e que eles possam receber, Senhor, o toque da tua mão, o toque do teu Espírito na vida de cada um deles.
Senhor, nos abençoe, nos dá uma noite de paz abençoada, uma noite de esperança na Tua palavra e que o Senhor Jesus venha. Ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, venha nos levar, venha levar a sua igreja para que nós possamos abandonar esse mundo e irmos viver uma vida gloriosa na Tua presença. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Escreva aí, amém. Eu quero o arrebatamento. Quem aí